Olá, alunos do segundo ano, estamos começando agora a nossa resolução de exercício do terceiro bimestre. Coloquei uma lista para você lá na plataforma com 30 exercícios de múltipla escolha, né? Podendo ter 4 opções, A, B, C e D, ou 5 opções, A, B, C e D. Então a gente vai começar com a resolução desse exercício aí, ó. Questão número 1. Apesar do aumento da produção no campo e da integração entre indústrias e agricultura, parte da população na América do Sul ainda sofre com a subalimentação, o que gera conflitos pela posse da terra que podem ser verificados em várias áreas que frequentemente chegam a provocar mortes. Um dos fatores que explica a subalimentação na América do Sul é a baixa inserção de sua agricultura no comércio mundial? Não, porque a gente sabe que grandes áreas de produção de monocultura na América do Sul é voltado para exportação. Então a gente tem uma grande inserção da agricultura no continente sul-americano no comércio mundial. Então não é a letra A. B. A quantidade insuficiente de mão de obra para o trabalho agrícola? Não. A gente sabe que grande parte dos países da América do Sul tem uma grande quantidade de pessoas morando no campo que é mão de obra para trabalhar ali na questão agrária. Então não é falta de mão de obra para o trabalho agrícola, né? C. A presença de estruturas agrárias arcaicas formada por latifúndios improdutivos? Sim, letra C. A gente sabe que devido ao processo de colonização ibérica, né, Espanha e Portugal na América do Sul, que implantou o sistema de plantation com monocultura voltado para exportação, essas estruturas agrárias do tempo da colônia, que são estruturas agrárias arcaicas, né, formam atualmente os latifúndios improdutivos, levando grande parte da América do Sul a ter parte da população passando fome, né, com regiões que poderiam vir a produção agrícola para atender essa população. Mas como os latifúndios são improdutivos, isso não ocorre. Então, letra C. Vamos continuar. Letra D. A situação conflituosa vivida no campo que impede o crescimento da produção agrícola? Não. Tem uma situação conflituosa vivida no campo, em grande parte dos países da América do Sul, mas isso não impede o crescimento da produção agrícola, que vem aumentando nos últimos anos, principalmente voltado para a exportação para os países desenvolvidos e para a China e parte dos países asiáticos ali. É, os sistemas de cultivo mecanizado voltados para o abastecimento do mercado interno. Não, o abastecimento do mercado interno nos países da América do Sul é realizado por pequenas e médias propriedades com técnicas arcaicas e de subsistência para atender o mercado interno. Então a gente tem ali, não é um sistema de cultivo mecanizado, o sistema de cultivo mecanizado é voltado para a exportação. Então questão 1, letra C, tá muito fácil aí, acertou? Certamente que sim. 2, e aqui tá difícil de ler, ó. A luta pela terra no Brasil é marcada por diversos aspectos que chamam a atenção. Entre os aspectos positivos, destaca-se a perseverança dos movimentos do campesinato. Entre os aspectos negativos, a violência que manchou de sangue essa história. Conflitos no campo que nós estudamos. Os movimentos pela reforma agrária articulam-se por todo o território nacional, principalmente entre 85 e 96. 1985, aquele momento ali do surgimento do movimento dos trabalhadores sem terra, né? do movimento sem terra, MST ali, e conseguiram de maneira expressiva a inserção deste tema nas discussões pelo acesso à terra, que vem desde a nossa Constituição em 1988. O mapa seguinte apresenta a distribuição dos conflitos agrários em todas as regiões do Brasil nesse período e o número de mortes ocorridas nessas lutas. Então a gente vai reparar aqui que oeste do Pará aqui, né? Não, leste, oeste, leste, né? Oeste é pra cá, leste é pra lá, tá? Leste. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Do Pará. Leste do Pará aqui, com grande quantidade de conflitos ali na divisa ali com o norte do Tocantins e Maranhão. Então, com base nas informações do mapa acerca dos conflitos pela posse na terra no Brasil, a região. Então, qual que é a região que a gente está falando ali? Conhecido historicamente como missões jesuíticas, é de maior violência? Eu nem sei qual é a região historicamente conhecida como missão jesuítica. Geralmente é o sul do Brasil, né? Então não há grandes conflitos ali. B. Do bico do papagaio apresenta os números mais expressivos? Onde fica o bico do papagaio? Como você é burro? Conhecido como Oeste Baiano tem maior número de mortes, o Oeste Baiano é aqui, ó. Então não é o Oeste Baiano. Do norte de Mato Grosso, a área de expansão da agricultura mecanizada é mais violenta do país. É a área de expansão da agricultura mecanizada, norte do Mato Grosso. Não é norte do Mato Grosso, é a região aqui do Pará.
Da zona da Mata Mineira teve o maior registro de mortes. Aqui está a zona da Mata Mineira, não é. Então, por dedução, é o bico do papagaio, né? Missões jesuíticas, né? Eu nem sabia que essa região do Pará aqui tem aquele biquinho ali, né? Chamam isso de bico do papagaio? É sério? Então, letra B. Vamos dar sequência aí. Questão 3. Vou ler aqui que no quarto é melhor, tá? Né? Senão fica fora. O gráfico mostra o percentual de áreas ocupadas segundo o tipo de propriedade no Brasil para o ano de 2006. Né? Então eu tenho aqui minifúndio, não dá pra ler, peraí. Imóveis improdutivos e imóveis produtivos. Né? Então Brasil aqui, cada região, a gente percebe que imóveis improdutivos maior na região norte, nordeste e parte do centro-oeste ali também, e imóveis produtivos maior na região sudeste e sul, e minifúndio um pouco maior na região sul. De acordo com o gráfico com referência à distribuição das áreas rurais no Brasil, conclui-se que imóveis improdutivos são predominantes em relação às demais formas de ocupação da terra no âmbito nacional na maioria das regiões. Sim, letra A. Os imóveis improdutivos, que são a barra mais escura, a gente pode ver que ele predomina em relação às outras áreas do Brasil, né? Um pouquinho menor na região sudeste, ainda assim um pouquinho menor na região sudeste e sul, a gente pode perceber, mas ainda assim presente em grande parte das regiões do Brasil. Então, letra A correto. Vamos dar sequência aí. B. O índice de 63,8% de imóveis improdutivos demonstra que grande parte do solo brasileiro é de baixa fertilidade para a atividade agrícola. Não significa que os imóveis improdutivos ocorrem porque a terra tem baixa fertilidade, mas é mais para especulação agrícola, reserva de terras, pastagens, e não que a terra é de baixa produtividade. Então não é a letra B. C. O percentual de imóveis improdutivos iguala-se a de imóveis produtivos somados ao minifúndios, o que justifica a existência de conflitos de terra. Tem a existência de conflitos de terra, mas o percentual de imóveis improdutivos é maior do que os imóveis produtivos somados ao minifúndio. Se você pegar aqui, minifúndio, imóveis produtivos, se você somar, ainda assim não dá o total de imóveis improdutivos. Então não é a letra C. D. A região norte apresenta o segundo menor percentual de imóveis improdutivos. Região norte. Cadê? Norte, segundo menor percentual de imóveis improdutivos. Não, a região norte apresenta o maior percentual de imóveis improdutivos. Não, a região... Eita ferro! Abra o olho, porra! A região norte apresenta o segundo menor percentual de imóveis produtivos. Região norte, segundo menor... Não, apresenta o menor. Não, o segundo menor, tá certo. Né? Possivelmente a razão da presença da densa cobertura florestal protegida por legislação ambiental. Não, letra D não. 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 Letra E. A região centro-oeste apresenta o menor percentual de área ocupada por minifúndios. O quê? O quê? Faltou pedaço aí? Sério? E faltou. O quê? Eu não sei o quê. Não. Nossa, que bosta! Mas, em todo caso, número 3 aí é a letra A. Então você acertou essa também. Não. Vamos aí, questão 4. O gráfico representa a relação entre tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico apresentado? A gente pode perceber que 53% das... 53% dos imóveis são acima de 1.000 hectares, né? Aqui entre 15% de 100 a 1.000, 30% de 10 a 100 e 1,3% até 10 hectares. Então, que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico abaixo? Concentração da nossa estrutura fundiária. Vamos lá. Letra A, a concentração de terra na mão de poucos? Correto. Letra B, a existência de poucas terras agricultáveis? Não posso oferir isso a partir do gráfico. Não é isso. C, o domínio territorial dos minifúndios? Não. Até 10 hectares, que seriam as pequenas propriedades dos minifúndios, é apenas 1,3%. Então não é a C. D, a primazia da agricultura familiar? Também não. A gente sabe que a agricultura familiar ocorre em pequenas e médias propriedades. Se a gente tem, geralmente, grandes propriedades, não é agricultura familiar. É a debilidade dos planteios modernos. Não, os planteios modernos são monoculturas voltadas para exportação, então não tem debilidade, eles conseguem ter uma produtividade ali, então não é a letra A. Letra E. Letra A, concentração de terra na mão de poucos. Essa tá muito fácil, hein? Não sei. 5.
A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, já deve estar bem maior, né? Na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito é: letra A, expansão do projeto Grande Carajás com incentivo à chegada de novas empresas mineradoras? Não. O projeto Grande Carajás, lá tem a Vale e tal, mas não está com incentivo para a chegada de novas mineradoras. B. Difusão do cultivo de soja com a implantação de monoculturas mecanizadas? Sim. A gente viu na segunda fase da expansão da fronteira agrícola em direção à região amazônica que madeireiros, a pecuária extensiva e o cultivo de soja mecanizada que vem pressionando a derrubada da floresta amazônica. Então, por enquanto, letra B. C. Construção da rodovia transamazônica com o objetivo de interligar a região norte ao restante do país? Não, porque a rodovia transamazônica foi construída na época da ditadura militar. Então, ela não é uma coisa de agora, do século XX. É uma coisa que já aconteceu de meados do século XX, não no final do século XX. Uma coisa que aconteceu já há bastante tempo. Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta? Quem dera se isso estivesse acontecendo, ela estaria preservando a floresta e não derrubando-a. Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus visando até empresas nacionais e estrangeiras. Mas isso não interfere na questão amazônica, né? Então, é da floresta amazônica. Então, é a letra B, difusão do cultivo de soja com a implantação de monoculturas mecanizadas, a número 5 aí. Número 6, vamos lá, Mas plantar para dividir. Não faço mais isso não. Eu sou um pobre caboclo. Ganho a vida na enxada. O que eu colho é dividido. Com quem não planta nada. Se assim continuar, vou deixar o meu sertão, mesmo aos olhos cheios d'água e com dor no coração. Vou para o rio carregar massas para os pedreiros em construção. Deus até está ajudando, está chovendo no sertão. Mas plantar para dividir, não faço isso mais não. Então tem uma parte aí, fragmento de música. No trecho da canção, composto na década de 60, retrata a insatisfação do trabalhador rural com, letra A, distribuição desigual da produção. Sim, né? Tá falando aí de planto para dividir, mas não vou plantar mais para dividir e tal, então deve ser isso daí. Os financiamentos feitos ao produtor rural não tem a ver com a letra da música, né? A ausência de escolas técnicas no campo, isso não foi colocado pela música. Os empecilhos advindos das secas prolongadas, não colocou como empecilho, né? Ele já lida com a questão das secas na região ali do sertão. A precariedade de insumos no trabalho no campo. Ele também não está reclamando disso não, está reclamando da distribuição desigual da produção. Questão 6 aí, letra A. Letra A, questão 6, letra A. Distribuição desigual da produção. Acertou? Não. Questão 7, 2 textos aí. Vamos lá, vou ler aqui que fica mais fácil para vocês. A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em nosso país. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 46% das terras. Já viu isso nos gráficos. Fazemos pressão por meio da ocupação de latifúndios improdutivos e grandes propriedades que não cumprem a sua função social, como determina a Constituição de 1988. Também ocupamos as fazendas que têm origem na grilagem de terras públicas. Fragmenta aí. Texto 2. O pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter, pois tem que ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de propriedades produtivas e sustentáveis que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gera emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. 2 textos diferentes aí. Nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária respectivamente Então, peraí, questão 7. A redução do inchaço urbano e a crítica ao minifúndio camponês? Não, acho que não. Ampliação da renda nacional e prioridade ao mercado externo? Não. Mercado externo? Não sei. Contenção da mecanização agrícola e combate ao êxodo rural? Não, também não sei. Privatização de empresas estatais e estímulo ao crescimento econômico? Não é. Correção de distorções históricas e ao prejuízo ao agronegócio. Essa seria a letra A, né? Porque o texto 1 fala
da reforma agrária como modo de correção de distorções históricas, e o texto 2 coloca que a reforma agrária vai dar prejuízo ao agronegócio, porque não geraria emprego e renda suficiente para gerar a economia no campo. Então seria aí questão 7, letra E. Questão 7, letra E. Tá um pouquinho difícil? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Questão 8, ó. A singularidade da questão da terra na África colonial é a expropriação por parte do colonizador e as desigualdades raciais no acesso à terra. Após a independência, as populações de colonos brancos tenderam a diminuir, apesar de a proporção de terra em posse da minoria branca não ter diminuído proporcionalmente. Questão da África aí. Com base no texto, uma característica socioespacial e um consequente desdobramento que marcou o processo de ocupação do espaço rural da África subsaariana foram: exploração do campesinato pela elite proprietária, domínio das destruições fundiárias pelo poder público. E rapaz, difícil, hein? Exploração é uma relação entre característica e consequência. Vamos ler as outras, ó. Adoção de práticas discriminatórias de acesso à terra, uma característica socioespacial. Controle do uso especulativo da propriedade fundiária. Também aí, número 8 aí. Eita ferro, hein? Desorganização da economia rural de subsistência e crescimento do consumo interno de alimentos pelas famílias camponesas. Não, essa não, né? Não, essa não. Então a A e a B tá meio confusa, a C com certeza não é. Crescimento dos assentamentos rurais com mão de obra familiar, avanço crescente das áreas rurais sobre regiões urbanas. Letra C e D não. A pode ser, B pode ser. Letra E. Concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador, aumento da ocupação da população pobre em territórios agrícolas marginais. Letra E, no caso, né? Concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador, característica socioespacial da ocupação do espaço rural da África colonial, aumento da ocupação da população pobre em territórios agrícolas marginais. Então é a letra E. Letra E. Difícil. Difícil. Mas aí, questão 8, letra E. Como assim? Não entendi. Questão 9, vamos lá. Ó. A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda a água retirada dos rios, lagos e lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água, os agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas periódicas e uma competição crescente por água. Então estou falando da relação entre a agricultura, irrigação da agricultura e a questão da água aí no Brasil. No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais como, letra A, redução do custo de produção, isso não é impacto ambiental, né? Agravamento da poluição hídrica. Não, poluição hídrica geralmente é por esgotamento sanitário das áreas urbanas. C, compactação do material do solo. Também não. D, aceleração da fertilização natural. Também não. E, redirecionamento dos cursos fluviais. Sim, né? Com represamento, sistema de agricultura, retirada de água ali dos rios e redirecionamento dos cursos fluviais. Sim, letra E. Questão 9 aí, letra E. Tá fácil, hein? Não sei. Questão 10. Cadê? Transgênico, dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinham inventado um tipo de planta que acabar com a fome? Não tô sabendo. Na charge, faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradição presente no espaço rural brasileiro devido a essa modificação produtiva está presente em, letra A, expansão das terras agricultáveis com manutenção das desigualdades sociais. Sim, porque aí o alimento transgênico, ele mais resistente a pragas, mais resistente a inseticidas, ele acaba sendo utilizado em áreas que não eram favoráveis à agricultura, levando a expansão das terras agricultáveis para áreas que não poderia se plantar antigamente, agora pode com os transgênicos. Mas isso não significa, a crítica da charge ali, que houve uma diminuição da desigualdade social e não uma diminuição da fome. Há uma manutenção das desigualdades sociais. Então, questão 10, letra A. Mas vamos ler o resto então, ó. Modernização técnica do território com redução do nível de emprego formal. Não sei. Por enquanto é A, mas B não tem muito sentido, né? C. Valorização de atividade de subsistência com redução da produtividade da terra. Não houve valorização de atividade de subsistência e nem houve redução da produtividade da terra.
Isso não aconteceu. D. Desenvolvimento de núcleos policultores com ampliação da concentração fundiária. Houve ampliação da concentração fundiária, mas não desenvolvimento de núcleos policultores, e sim uma expansão da monocultura voltada para exportação. Só a gente lembrar da soja. Melhora da qualidade dos produtos, sim. Com retração na exportação de produtos primários? Não, ao contrário, aumentou a exportação de produtos primários, né? Soja e milho são dois exemplos aí de aumento da exportação desses produtos e aqueles que mais se utilizam o transgênico na produção agrícola brasileira. Então você pode até arriscar B, mas a B não seria, porque modernização de técnico e território, redução do nível de emprego formal. Não, o nível de emprego formal tem que aumentar por causa do aumento da mão de obra técnica para lidar com questões transgênicas. Então seria a letra A mesmo. Expansão das terras agricultáveis com manutenção de desigualdades sociais. Questão 10, letra A. Questão 11. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão... Essa questão já foi. Essa era a 4. Tivemos um erro, essa questão será anulada. Mas que porra é essa? Questão 12. O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos fixos vindos do passado. Pode, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma economia moderna. Trecho aí. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da industrialização voltada para o setor de base? Não. Economia da borracha no sul da Amazônia? A gente está falando do Centro-Oeste, né? Não. Fronteira agropecuária que degradou parte do Cerrado? Sim. A gente viu na primeira fase da expansão da fronteira agrícola brasileira, né? Que a fronteira agropecuária se expande nos anos 60 e 70 ali para a região do Cerrado, né? Degradando Centro-Oeste, degradando parte do Cerrado. Questão 12, letra C. D. Exploração mineral na Chapada dos Guimarães? Não. Extrativismo na região pantaneira? Também não. Então, questão 12, letra C. Não tem erro essa daí não. Acertou, né? Certamente que sim. Questão 13. No estado de São Paulo, a mecanização da colheita da cana-de-açúcar tem sido induzida também pela legislação ambiental, que proíbe a realização de queimadas em áreas próximas aos centros urbanos. Na região de Ribeirão Preto, principal polo sucroalcooleiro do país, sucroalcooleiro do país, sei lá como é que fala essa porra. Tem demência? A mecanização da colheita já é realizada em 1,3 milhões de hectares cultivados com cana-de-açúcar, falando cana-de-açúcar no estado de São Paulo. O texto aborda duas questões, uma ambiental e outra socioeconômica, que integram um processo de modernização da produção canavieira. Em torno da associação entre elas, uma mudança decorrente desse processo é né? Perda dos nutrientes do solo devido à utilização constante de máquinas? Não é. B. Eficiência e racionalidade no plantio com maior produtividade na colheita? Letra D, né? Não é não? C. Ampliação da oferta de empregos nesse tipo de ambiente produtivo? D. Menor compactação do solo pelo uso de maquinária agrícola de porte? Não houve ampliação da oferta de emprego porque a utilização de máquinas levou à diminuição da oferta de emprego, não é a C. Menor compactação do solo pelo uso de maquinária agrícola de porte? Não, aumenta a compactação do solo, não é? Poluição do ar pelo consumo de combustíveis fósseis pela máquina, não é significativo. Você tinha mais poluição quando você queimava a cana, então não é isso. Então é a letra B. Eficiência e racionalidade no plantio com maior produtividade na colheita, devido à mecanização da colheita da cana-de-açúcar, induzida pela legislação ambiental, que proibiu as queimadas, é a letra B. Questão 13, letra B. 14. Antes, eram apenas grandes cidades que se apresentavam como império da técnica, objeto de modificações, suspensões, acréscimos cada vez mais sofisticados e carregados de artifício. Esse mundo artificial inclui hoje o mundo rural. Considerando a transformação mencionada no texto, uma consequência socioespacial que caracteriza o atual mundo rural brasileiro então vamos lá. Uma consequência socioespacial que caracteriza o atual mundo rural brasileiro. Eita porra! A redução do processo de concentração de terras.
Então, letra A, redução do processo, não, aumento do processo de concentração de terras, não, é a letra E. B, o aumento do aproveitamento de solos menos férteis, sim, né? A questão das técnicas permite um aumento do aproveitamento de solos menos férteis. C, a ampliação do isolamento do espaço rural, na verdade você tem um aumento da integração do espaço rural com o espaço urbano, então não há uma ampliação, há uma diminuição do isolamento do espaço rural. D, a estagnação da fronteira agrícola no país, não, a fronteira agrícola no país continua se expandindo, né? Diminuição do nível de emprego formal, na verdade é um aumento do nível de emprego formal. Então, a questão 14 aí, letra B, o aumento do aproveitamento de solos menos férteis. 14, letra B, tá fácil, certo? Não. Questão 15. A agricultura familiar, apesar das críticas quanto à sua viabilidade econômica, mantém-se como segmento produtivo importante do setor primário brasileiro. Observe nos gráficos as proporções percentuais do número de estabelecimentos da agricultura familiar e da área ocupada por eles na macro-região em relação ao total do país. O tamanho médio das propriedades familiares é maior nas seguintes regiões brasileiras. Então vamos lá, agricultura familiar. Ele está pedindo o tamanho médio das propriedades familiares. Então, ó, número de estabelecimentos. Então você tem no Nordeste o maior número de estabelecimentos com cerca de 35%, né? E o outro, região Sul, tem 19% com 16%. Região Norte, né? 10% com 21%. Então você tem que relacionar o número de estabelecimentos com a área ocupada por esses estabelecimentos. O tamanho médio das propriedades familiares é maior nas seguintes regiões brasileiras. Questão 15 aí. Sul e Nordeste. Sul, cadê? Sul aqui. Não. Sul tá de azul não. Nordeste mas Sul não é. B, Nordeste e Norte. Nordeste é, mas Norte de cinza. Norte não, né? C, Centro-Oeste e Sul. Centro-Oeste não tá nessa bagunça aí. Centro-Oeste de preto não tá. D, Norte e Centro-Oeste. Centro-Oeste aqui e Norte é o cinza. Então é Norte e Centro-Oeste, letra D, questão 15, letra D. Norte e Centro-Oeste. Porque o gráfico está um pouco confuso, torna a questão confusa, deixando você confuso. 16. Uma das questões mais polêmicas da agricultura mundial diz respeito às centenas de bilhões de dólares investidos todos os anos para dar apoio financeiro aos agricultores. Ok. Principalmente no mundo desenvolvido, os países desenvolvidos. Essa ajuda aumenta de um modo artificial a competitividade, prejudicando as vendas dos agricultores das nações pobres. Analise o gráfico abaixo, que apresenta a estimativa de apoio estatal ao produtor rural em percentual do PIB agrícola no ano de 2009. Então, se você for pegar aqui, ó, Noruega, Suíça, Islândia, Coreia, Japão, Turquia, União Europeia, até chegar na Nova Zelândia, ok. Os 5 países com maior estimativa de dependência de subsídios para a agricultura apresentam em comum as seguintes características: Noruega, Suíça, Islândia, Coreia e Japão. Né? Propriedades com área reduzida, elevado custo de produção. Sim, propriedades com área reduzida são países territorialmente pequenos, que as questões geológicas e geomorfológicas levam a uma ocupação pequena para produção agrícola, propriedades com área reduzida, e isso leva a um elevado custo de produção, sendo necessário então os subsídios para tornar competitiva a agricultura nesses países. Tá, letra A aí, letra A. Mas vamos continuar nas outras, ó. B. Atividades de caráter extensivo, baixa produtividade do setor primário, não são caráter extensivo por causa da diminuição, por causa da questão territorial, e nem apresenta baixa produtividade, com o uso de tecnologia apresenta grande produtividade, não, é a letra B. Insumos oriundos da importação, grande percentual de terras devolutas. Não há grande percentual de terras devolutas, pode ter insumos oriundos da importação, mas não é a letra C, porque não tem grande percentual de terras devolutas. Terras devolutas são aquelas terras que não apresentam produtividade agrícola, né? O que acontece? Esses países, por causa do pouco tamanho territorial, aproveitam o máximo possível as suas terras, não possuindo terras devolutas. D. Latifúndios voltados para exportação, pequena população ativa no campo. Não tem latifúndios voltados para exportação, o objetivo é garantir abastecimento do mercado interno com subsídios para que não seja inundado por produtos oriundos da exportação de países subdesenvolvidos.
né, pequena população ativa no campo. Alguns países têm até uma população grande ativa no campo, né, que através dos subsídios permite fixar essa população no campo. Então também não é a letra D. Então, questão 16, letra A, propriedades com área reduzida, elevado custo de produção. 16, letra A, fácil demais. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Questão 17. Ao longo da última década, o Brasil pôs em marcha programas maciços de inclusão social e, ao mesmo tempo, aprofundou seu modelo de produção baseado na exploração intensiva dos recursos naturais. Ok. Segundo o IBGE, em 2010, o agronegócio recebeu 86% dos créditos para o setor agrícola, ao passo que a agricultura familiar recebeu apenas 14%. E ainda assim foi responsável por 74% dos empregos no campo e por 70% da produção de alimentos. Caramba! O tipo de agricultura mais beneficiado pelos créditos destinados ao setor consolidou a seguinte situação no campo brasileiro, né? O tipo de agricultura mais beneficiado pelos créditos destinados ao setor consolidou o seguinte: redistribuição social de terras agrícolas produtivas? Não. Erradicação nacional do trabalho do tipo escravo? Não, a gente ainda tem trabalho do tipo escravo, principalmente nos rincões do nosso país, né? Intensificação recente das exportações primárias? Sim. Com esse aumento, né, do financiamento para o setor agrícola, principalmente para o agronegócio voltado à exportação, que recebeu 86% dos créditos, levou a uma intensificação da exportação de produtos primários, que são os produtos provenientes da produção agropecuária, que são 17, letra C. D. O declínio progressivo do cultivo de transgênicos. Na verdade, está tendo um aumento, devido a esse financiamento, um aumento no investimento, né, no cultivo de transgênicos no nosso país. Então, a questão 17, letra C, intensificação recente das exportações primárias, aí 17. 17, letra C, muito fácil. Não sei. 18, temos um gráfico, vou ler no quadro aqui porque tá uma merda pra ver isso daí. Você também tá enxergando nada, pode ficar tranquilo. Caralho, cuzão! Aqui vai mostrar aqui, gráfico, né? Imóveis e área total, né? Minifúndio e não o quê? Caralho. Minifúndio não classificados. Essa de cinza aqui. Número de imóveis, área total pequena, são os minifúndios. B, amarelo, pequena propriedade. É o amarelo aqui, número grande, pequeno aqui. Laranja, média propriedade, aqui e aqui. E vermelho, grande propriedade, tem um número pequeno com áreas muito grandes. Com base no gráfico, identifica-se como problema histórico e geográfico característico do campo brasileiro: A, o predomínio monocultor, necessariamente. B, a reduzida produtividade, não. C, a concentração fundiária. Apareceu um gráfico desse assim, tá falando de concentração fundiária porque o Brasil tem grande concentração fundiária, ponto. D, a dependência tecnológica. Então, questão 18, letra C, a concentração fundiária. Mais fácil, impossível, hein? Como assim? Não entendi. Ó, 19. À época da colonização europeia na América, um sistema agrícola amplamente utilizado era baseado na grande propriedade monocultura. Colonização da América Ibérica sobre a América Latina, né? Espanha e Portugal. Com produção de gêneros tropicais voltado para exportação. Esse sistema na atualidade ainda persiste, em países como Brasil, Colômbia, Costa do Marfim, Índia e Malásia, dentre outros. O sistema agrícola descrito acima refere-se a agricultura de subsistência? Não. B, agricultura de jardinagem? Não. C, plantation? Certo. B, agroecologia? Não. Plantation, letra C, 19, mais fácil também, impossível. Certamente que sim. Questão 20. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, foi criado em 1984 e inserido em um contexto de, letra A, abertura política democrática no Brasil e da crescente insatisfação com as políticas agrárias nacionais então vigentes. Letra A, final da ditadura militar, início da política democrática no Brasil e na crise econômica ali, né, com as políticas agrárias nacionais então vigentes que foi implementada ali pela ditadura militar. Então, letra A por enquanto. B, fortalecimento da ditadura militar brasileira e do aumento da imigração estrangeira para o país? Não, não é a letra B. Não é a letra B. C, declínio da oposição armada à ditadura militar brasileira e de aumento da migração das cidades para o campo. Então, declínio da oposição armada à ditadura militar? Não, não foi. Aumento da migração das cidades para o campo. Ao contrário, tinha aumento da migração do campo para as cidades, não é a letra C. D, aumento da dívida externa brasileira? Sim.
Disseminação da pequena propriedade fundiária em todo o país, não, né? O aumento da concentração de terras, então não tem disseminação da pequena propriedade fundiária em todo o país. Crescimento da demanda externa por commodities brasileiras, sim, e grandes progressos na distribuição de terra no Brasil a pequenos agricultores. Não houve progresso na distribuição de terra aos pequenos agricultores no Brasil. Então, a questão 20, abertura política democrática no Brasil de crescente insatisfação com as políticas agrárias nacionais então vigentes. Questão 20, letra A. Tranquilo, hein? Não. 21. No final da década de 60 do século XX, o Brasil passou a vivenciar os impactos da Revolução Verde no desenvolvimento de uma agricultura moderna e de grande eficiência econômica. No entanto, a Revolução Verde trouxe também efeitos perversos de ordem social, econômica e ambiental. Das alternativas abaixo, assinale que não expressa um desses efeitos do processo de modernização da agricultura brasileira. Que não expressa, ou seja, das alternativas abaixo, assinale uma que não expressa um desses efeitos. Letra A. Degradação das áreas remanescentes de Mata Atlântica do Rio de Janeiro e São Paulo para a implantação de lavoura cafeeira? Não. Lavoura cafeeira foi implantada, a destruição da Mata Atlântica foi na época do Império para lavoura cafeeira. Os remanescentes que tem de Mata Atlântica no Rio de Janeiro e São Paulo não são impactados pela lavoura cafeeira, não é a letra A? Não, então se não, se é o que não expressa, é a letra A. Isso, se não expressa, é a letra A. B. Formação de um amplo contingente de trabalhadores volantes, né, os boia-frias, dependendo de um mercado de trabalho com grande sazonalidade. Sim, isso ocorreu devido à implantação da Revolução Verde no Brasil. Letra B está correta. C. Ampliação do processo de concentração fundiária pela incorporação da chamada fronteira agrícola à produção capitalista. C está correto aí. Nos anos 60, chegada da Revolução Verde, expansão da fronteira agrícola para o Cerrado, região centro-oeste, ali depois para a Amazônia. Corretíssimo. D. Ampliação da dependência dos produtores ao mercado de sementes pela intensa utilização de híbridos. Sim, ampliação da dependência dos produtores ao mercado de sementes pela intensa utilização de híbridos, feitos ali pela biotecnologia no início ali da Revolução Verde. Sim, da letra D está correto. Comprometimento dos recursos hídricos pelo assoreamento de cursos d'água e contaminação por produtos químicos. Comprometimento de recursos hídricos, assoreamento dos cursos d'água, grande irrigação, aumento da irrigação dessas áreas agricultáveis pela Revolução Verde, contaminação por produtos químicos devido à utilização de agrotóxicos com a chegada da Revolução Verde. Letra E também correto. Então é a letra A, degradação das áreas remanescentes de Mata Atlântica, Rio de Janeiro e São Paulo para a implantação de lavoura cafeeira, que não tem nada a ver com o contexto que o enunciado está colocando da Revolução Verde chegar no Brasil nos anos 60 do século XX. Questão 21, letra A. 22, estou enxergando nada, vou ler aqui no quadro. A figura abaixo indica as áreas que apresentam problemas ambientais segundo os grandes ecossistemas brasileiros. Então a gente tem aqui, essa linha preta está dividindo os ecossistemas brasileiros. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica aqui, Caatinga, Pampas, Araucária, Pantanal, então está marcando aí a divisão. E aí está mostrando que eu não estou enxergando merda nenhuma. Nossa, que bosta! Contaminação dos solos e da água por agrotóxicos e intensificação dos processos erosivos. Onde está marcado aqui agrotóxicos e processos erosivos marcados aí. Então vamos lá, ó. Assinale a afirmativa que relaciona incorretamente o uso do solo aos problemas ambientais existentes nos diferentes ecossistemas. Vamos lá, ó. Os problemas ambientais do Cerrado estão relacionados à expansão da agricultura industrializada. Correto. Né? Expansão da fronteira agrícola e industrialização da agricultura voltada para exportação na região centro-oeste. Corretíssimo. B. No oeste da Bahia, a contaminação do solo está relacionada ao uso intensivo de agrotóxicos, principalmente de cultivo de soja. Oeste da Bahia está marcando aqui contaminação do solo, né, pela expansão da soja. A soja expandiu para o centro-oeste, depois chegou ao oeste da Bahia. Então, letra B também está correta. C. Os processos erosivos no Triângulo Mineiro e no oeste de São Paulo estão relacionados à intensa atividade agropecuária. Então você pega aqui, ó, processos erosivos no Triângulo Mineiro, oeste de São Paulo. Está relacionado à intensa atividade agropecuária. Também está correto. D. No norte de Mato Grosso, a contaminação do solo está relacionada ao avanço da fronteira agrícola. Norte de Mato Grosso, avanço da fronteira agrícola em direção à região amazônica. Letra D está correto. A intensificação dos processos erosivos na Caatinga está relacionada à expansão da cultura de trigo. Caatinga não está tendo ainda uma expansão
do processo erosivo, está acontecendo, mas não está ligado à cultura do trigo, porque a cultura do trigo é uma cultura de climas mais amenos. Como a caatinga é muito quente e o solo é pobre, você não tem cultura de trigo. A cultura de trigo está mais na região sul do Brasil. Se é o incorreto, é a letra E. A letra E, intensificação dos processos erosivos na caatinga, está relacionada à expansão da cultura de trigo. Letra E, incorreto. Questão 22, letra E. Questão 23 aí para você, ó. Leia o mapa abaixo. Temos o mapa aí, vai mostrar população rural, né? População residente rural absoluta entre 1980 e 1991. Onde está de preto, aos locais onde teve acréscimo de população rural. Onde os círculos estão de branco são locais que teve um decréscimo da população rural. Então, região sul, sudeste e parte do nordeste, decréscimo da população rural, né? Aqui, parte do centro-oeste, do nordeste e da Amazônia, acréscimo da população rural. Então, agora vamos ler, ó. Com base na leitura do mapa, assinale a afirmativa correta. Letra A. O mapa representa o crescimento da população urbana e rural nos estados brasileiros. Sim, tá por estado, né? Representa assim. B. Então é a letra A? É a letra A. Abra o olho, porra! Letra B. Os estados da região norte apresentaram a mesma variação absoluta da população residente rural. Não, a mesma variação absoluta não. C. Os estados da região sudeste apresentaram acréscimos na população residente na zona rural. Não, tá tendo perda, decréscimo, não acréscimo. Letra C não. A escala é representada de forma gráfica, onde uma unidade do mapa corresponde a 500 km na superfície terrestre. Sei não. Não, tá 100, né? 50, 100, sei lá. Todos os estados da região nordeste apresentaram acréscimo da população rural. Não, tem estados que teve perda da população rural. Questão 23, letra A. O mapa representa o crescimento da população urbana e rural nos estados brasileiros. Não? É? Não sei. Nossa, que bosta! Questão 24, vamos lá. Dá pra ler nada, né? Comparação entre a área ocupada por diferentes grupos de estabelecimentos e sua contribuição na produção de gêneros alimentícios. Então a gente tem aqui, e aí você não consegue entender porcaria nenhuma desse gráfico, né? Área total de segmentos, escura ali, produção de segmento. Estabelecimentos pequenos é o da direita, estabelecimentos médios é o do meio, estabelecimentos grandes é da esquerda, né? E aí tem a produção de alimentos aí. Ok. De acordo com o gráfico acima, é correto afirmar que, como você não está lendo porcaria nenhuma do gráfico, vamos tentar. Os pequenos estabelecimentos ocupam o maior percentual da área cultivada e têm produção significativa de alimentos. Tem produção significativa de alimentos, mas a gente já viu que os pequenos estabelecimentos ocupam o menor percentual da área cultivada e não o maior. Então não é letra A. B. Os grandes estabelecimentos ocupam o maior percentual da área cultivada e não produzem gêneros alimentícios importantes. Não, produzem gêneros alimentícios importantes para exportação, mas produzem. C. Os estabelecimentos médios ocupam o menor percentual da área cultivada e têm pouca expressão na produção de alimentos. D. Os gêneros alimentícios voltados para exportação são produzidos apenas nos grandes estabelecimentos. Não, são produzidos também nos pequenos estabelecimentos, mas em menor escala, obviamente. Os pequenos estabelecimentos ocupam o menor percentual da área cultivada, porém produzem grande quantidade de alimentos. Sim, letra E. Deu para entender nada do gráfico, as questões estão confusas, mas é a letra E do questão 24, vamos para a próxima, que essa não interessa mais. Dois gráficos aí. As condições da produção agrícola no Brasil são bastante heterogêneas, porém alguns aspectos estão presentes em todas as regiões do nosso país. Nas anamorfoses acima, anamorfose é esse tipo de mapa, né, estão representadas formas de produção agrícolas de diferentes regiões administrativas. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, produção agrícola representada em 1 e 2. Caramba, ficou confuso aí, hein? Letra A, B, subsistência e patronal? Não, porque aqui está aparecendo muito forte as regiões centro-oeste aqui, e aqui diminui um pouco e aumenta o nordeste. E a região sul. B, familiar e itinerante? Não, familiar e itinerante tem uma certa relação, né? C, patronal e familiar? Pode ser patronal e familiar, como pode ser de subsistência ou patronal. A gente vai ter que fazer essa relação aqui, uma ao contrário da outra, né?
D. Familiar e de subsistência não faz muito sentido. É itinerante e patronal também não. Não faço ideia. Gabarito letra C. Patronal e familiar. Então é isso mesmo. Questão 26. De grão em grão, transgênico ou não, o cultivo da soja espalha-se por todas as regiões do nosso país. Nas últimas décadas, ocupa hoje uma área 5,5 vezes superior à da Holanda. A Holanda também é um... O Brasil foi, em 2003 e 2004, o maior exportador mundial de soja e vem mantendo a posição de segundo maior produtor, após os Estados Unidos. A previsão é de que, em condição de maior exportador mundial, volte a ocorrer em breve, consolidando ao longo dos próximos anos. O mapa acima representa o avanço da produção de soja no Brasil, cuja principal consequência socioespacial foi... O mapa acima representa o avanço da produção de soja no Brasil, né? A democratização da estrutura fundiária pelo interior do Brasil, não houve democratização, houve aumento da concentração fundiária. D. Expansão da fronteira agrícola sobre as áreas de cerrado, sim, né? Que a gente está vendo expansão da fronteira agrícola sobre as áreas de cerrado. C. Ampliação de reservas florestais nas áreas centro-oeste. Como teve um avanço sobre as áreas de cerrado, não teve ampliação de reservas florestais nas áreas de centro-oeste. D. A diminuição dos latitivos improdutivos no território nacional, isso não diminuiu. O crescimento da agricultura e subsistência também não aumentou. Então aqui, letra B, expansão da fronteira agrícola sobre as áreas de cerrado, que você estudou lá, expansão da fronteira agrícola. Que dia foi isso? Questão 27. A ONU declara 2014 como Ano Internacional da Agricultura Familiar. A ideia é promover uma ampla discussão e cooperação mundial para aumentar a conscientização e entendimento dos desafios que os pequenos agricultores enfrentam. A agricultura familiar no Brasil concentra-se na região sudeste, próximo aos grandes centros industriais do país. Não, nossa parede está infiltrada, ó. Caramba, precisando reformar aqui. Desculpe! C. Na região sul, com poucas terras agricultáveis à disposição, não. C. Na região norte, junto aos domínios naturais da Amazônia, pode ser. D. Na região centro-oeste, contendo a frente de expansão do agronegócio, não. Na região nordeste, notadamente na zona da mata. Cadê? A agricultura familiar no Brasil concentra-se na região sul. Não, na região sul não concentra mais não, já foi. Não é mais. Lembra que tinha uma questão que tinha maior concentração de minifúndios na região norte? Aparecia no gráfico? Se a gente fazer essa relação, questão 27 é letra C, na região norte, junto aos domínios naturais da Amazônia, porque é a última fase da expansão da fronteira agrícola, com o crescimento de pequenas propriedades, né, de agricultura familiar, que depois vai vir a pressão da expansão da fronteira agrícola a partir das grandes propriedades do agronegócio. Então seria a letra C, né? Eu acredito que seja a letra C aí. 28. Questão 28 tá grande, hein? Assinale a alternativa correta sobre os efeitos do processo de modernização da agricultura brasileira, que se verificou a partir da década de 70 e que afetou as formas de produção e estrutura fundiária. Como é que é? A alternativa correta, efeitos do processo de modernização da agricultura brasileira a partir da década de 70. Afetou as formas de produção e estrutura fundiária. Ok. Ocorreu ampliação da área plantada nas pequenas e médias propriedades? Não. Com maior aproveitamento dos fundos de vale na produção de cultivos diversos, policultura, como milho, arroz e feijão? Não. Não ocorreu ampliação na área cultivada de pequenas e médias propriedades. B. A monocultura mecanizada de grãos com aplicação maciça de insumos como fertilizantes químicos e biocidas favoreceu os pequenos produtores rurais? Não. Favoreceu os grandes produtores rurais, que dispunha de pouca mão de obra para o trabalho. Não, os pequenos produtores têm aquela utilização intensiva de mão de obra familiar. Não é a letra B. Monocultura mecanizada não favoreceu os pequenos produtores rurais. Não é a letra B. C. Muitos pequenos produtores rurais, que não dispõem de capital para assumir os altos custos de insumos modernos, da Revolução Verde, que chega nessa época dos anos 60 e 70 no Brasil, foram obrigados a vender suas propriedades para que dispunham de capital para investir. Com isso, aumentou a concentração de posse de terra, bem como o tamanho médio das propriedades. Questão 28, letra C. Letra C está correta, hein? Mas vamos ler as outras duas, ó.
A agricultura mecanizada moderna intensificou a adoção de técnicas de adubação orgânica, tendo, portanto, reduzido o impacto provocado pelos adubos sintéticos na poluição dos solos e das águas. Não. A Revolução Verde chegou no Brasil nos anos 60 e 70, aumentou a intensificação de uso de adubos químicos e agrotóxicos. Então não teve o aumento, não intensificou a adoção de técnicas de adubação orgânica. Não, então você nem leu o resto. A agricultura moderna mecanizada foi um dos fatores responsáveis pelo aumento da produtividade dos policultivos de arroz, feijão e milho, e praticamente hortifrutos de canjeiros no cinturão verde das cidades. Letra E também não. Né? A agricultura mecanizada não foi responsável pelo aumento da produtividade desses tipos de produção, né? E sim o aumento da produtividade de outros gêneros, principalmente voltado para exportação. Não foi de arroz, feijão e milho e de hortifruti. Então não é a letra A. Com isso, é a letra C. Muitos pequenos proprietários rurais, não tendo condições de investir, vendeu suas propriedades, aumentando a concentração de terras no Brasil e o tamanho médio das propriedades. Letra C, correto, 28 aí, letra C. Questão 29 para vocês aí, ó. A partir da segunda metade do século XX, vários países do mundo, inclusive o Brasil, implantaram um pacote de medidas que recebeu o nome de Revolução Verde. Pacote de medidas que vieram dos países desenvolvidos e tal. O que você estudou? Assinale a alternativa que indica duas características desse momento. Uso intensivo de agrotóxico, aplicação de adubos e fertilizantes. Correto. Letra A, então. Mas vamos ler o resto. Ó. B. Introdução de espécies vegetais nas florestas. Uso de adubação orgânica. Não está certo, não tem uso de adubação orgânica. C. Revitalização de biomas degradados, retorno da população urbana para o campo. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. D. Surgimento de movimentos sociais no campo, aumento da produtividade e fim da fome. Teve surgimento de movimentos sociais no campo, teve aumento da produtividade, mas não ocorreu o fim da fome. As desigualdades sociais e econômicas no Brasil continuou tendo da mesma maneira e até mesmo aumentando. O uso de sementes selecionadas, uso de sementes transgênicas. A letra E também. Uso de sementes selecionadas, uso de sementes transgênicas. Mas uma coisa não é igual a outra. Mas aí seria a letra A, uso intensivo de agrotóxicos e aplicação de adubos e fertilizantes. Letra E ficou sem sentido. Letra A, 29 letra A. 30, nossa, 30 tá gigante. O agronegócio, também conhecido pelo seu nome em inglês, agribusiness, sei lá, cujas cadeias produtivas se baseiam na agricultura e na pecuária, apresenta um grande dinamismo econômico e pode fazer do Brasil um dos maiores produtores agropecuários do mundo. Com relação ao agronegócio, é verdadeiro afirmar-se que, letra A, vamos lá, em relação ao agronegócio, aqui deve estar falando do Brasil, né? A soja, cultivo mecanizado e irrigado, foi a primeira lavoura moderna a se desenvolver no território brasileiro, onde é cultivada principalmente em áreas de terrenos litorâneos planos e baixos e próximos a rios e açudes. Não sei, vamos lá, B. O agronegócio é o conjunto da cadeia produtiva ligada à agropecuária, incluindo todas as atividades de indústria e serviços de antes, durante e depois da produção. Essa cadeia movimenta a economia ao empregar trabalhadores, gerar renda e pagar impostos. Sim. Com relação ao agronegócio, então sim, essa é a definição de agronegócio. A letra A ficou ali sem sentido, depois tem que analisar. C. A expansão do agronegócio no Brasil não provocou mudanças no campo. Não, ao contrário, provocou mudanças no campo. Mas gerou riquezas e contribuiu para a desconcentração de rendas e terras. Não. Essa expansão diminuiu recentemente o êxodo rural. Também não. Então, a gente descarta a letra C, é a letra B com a confusão da letra A. Letra D. O café, a soja, o milho e a mandioca, juntamente com a pecuária, podem ser consideradas estrelas do agronegócio brasileiro. Esses produtos garantem um volume elevado na pauta de exportações do país. Não, porque citou mandioca, né? Mandioca não faz parte disso. Cara, só por causa da mandioca se elimina a letra D. Quem diria que a mandioca fosse tão importante? A expansão da monocultura de árvores como eucalipto, pinos e acácia também tem contribuído para a fortificação do agronegócio brasileiro, uma vez que está comprovado que essa expansão não causará consequências socioambientais. Ao contrário, essa expansão causa várias consequências socioambientais, né? A questão aí do aumento da diminuição da biodiversidade devido à implantação dessas monoculturas. Então não é a letra E. Com isso, com a confusão da letra A, a gente fica com a letra B, questão número 30. Questão número 30, letra B.
Cansamos, mas terminamos aí, questão número 30, foram 30 questões, tá? Tá, então, o vídeo resolução de exercícios no nosso canal, se inscreva no canal, dê o seu like, né? Escreva lá nos comentários e até o nosso quarto trimestre que está chegando aí em algum momento.